Boa noite! Vamos ficar em pé, galera? Bora pôr todo mundo em pé. Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos que hoje a gente vai falar de muita coisa legal com uma convidada super especial. A nossa amiga Rebeca daqui a pouco está chegando e vai estar conosco nesse bate-papo. Bem-vindo. Vamos entrando, pessoal. Olá, Oi! tudo bom, querida? Tudo bem, Rebeca? Que delícia, que friozinho gostoso que deve estar aí, hein? Matei, já passou do gostoso, já tá mais gelado ainda. Hoje tá. Oh, delícia! Aqui a gente está no calor, num calor bem típico do verão santareno. Obrigada, Rebeca, por ter aceitado a nossa conversa. Ah, fiquei Bora super pôr todo feliz. mundo em pé? Bora agitar todo mundo, né? É o tema que eu gosto pouco de falar. Ai, e eu confesso que foi conhecendo a tua fala aí nas palestras, principalmente no Congresso Internacional de Paralisia Cerebral, que realmente abriu os nossos olhos sobre a importância de pôr em pé. E é por isso que a gente resolveu te convidar, para que os nossos seguidores aqui do Norte e do Nordeste possam estar conhecendo cada vez mais o teu trabalho, que a gente possa estar disseminando isso, né? Sim, Galera, vamos compartilhar, colocar o aviãozinho aí para a galera vir assistir a isso. nossa live. E vai Rebeca, se ficar apresenta gravada, para todo né? Que mundo. muita gente perguntou no direct que vai ficar gravada, né, a live. Então, Vai pessoal, ficar gravado, eu vou compartilhar no IGTV. tá ótimo. Se apresenta para eles, Rebeca. Vamos lá, eu sou fisioterapeuta, Rebeca Heder, atuo há 18 anos com neuropediatria, há 20, né? 2 anos antes de me formar eu fazia estágio, atuava com ecoterapia, hipoterapia, sempre na área mais focada em neuropediatria, atendi alguns adultos, adolescentes, e fui seguindo mais na especialização de neuropediatria, com o conceito Bobat, enfim, outras formações que foram agregando essa jornada. Há 11 anos montei a minha clínica que chama Espaço 7, e tenho parceiros, né, sócios. Hoje em dia a gente tem no Brooklyn, tem Perdizes e Itaim, e atuamos na equipe, uma equipe multidisciplinar, sempre com o foco da função, né? Então trazer a turma Ai, para o de pé, para a função, para brincar, independente dos níveis funcionais, que é o que a gente vai conversar muito hoje, né? ai, que legal. Fico muito feliz mesmo. Eu também estou atuando em fisioterapia há 15 anos. Atuo na neuropediatria também no meu estágio supervisionado, lá em Belém do Pará, e hoje eu moro aqui em Santarém, no Pará. Sou professora da universidade daqui, da UEPA, na Universidade do Estado do Pará. Tem uma clínica chamada Neuroativar, com uma equipe também fantástica, que a gente busca o ortostatismo, a gente busca realmente a função. E hoje, cada vez mais, a gente tem se encantado muito na brincadeira, na posição em pé, na postura mais alta. E isso tem engajado a gente a querer realmente oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? Dar qualidade na prática clínica, baseada em evidência, e que o afeto também para a criança, com a criança e com a família possa estar presente, não é mesmo, Rebeca? Exato. Eu acho que assim, 2020, né, a gente tem tanto equipamento, novos dispositivos, né? Muitas vezes a gente fala Uhum, de novos dispositivos, eu falo assim, nunca vai substituir a mão do terapeuta, mas é tão bom a gente exato. ter equipamentos que possam viabilizar posturas altas, viabilizar mais conforto. Há 15 anos, quando a gente estudava fisioterapia, você tinha um para Uhum, um andador verdade, assim, daquele jeito, né? Hoje em dia a gente tem verdade. vários equipamentos que, né, quando acessíveis, conseguem viabilizar posturas e mais movimento para a criançada, para os jovens explorarem os ambientes, Ai, que enriquecerem o repertório legal. cognitivo, né? É verdade, a gente passar nessa linha do tempo é muito importante. Então, vou te Isso. convidar para que a gente possa desmistificar algumas coisas sobre o pôr em pé. O tema da live, bora pôr em pé, no sentido de acordar a galera, vamos colocar as nossas crianças e adolescentes em pé, com gentileza, com evidência, com segurança. E aí eu te faço algumas perguntas, Rebeca. Eu me coloco muito no lugar. Eu lembro de quando eu era estudante, vejo o relato dos meus alunos de graduação ou de pós-graduação. Existe um medo muito grande sobre colocar em pé. Sim, galera, a live vai ficar salva, a gente vai compartilhar no IGTV. Então, existe muito medo de ficar em pé. E no consultório, os pais chegam com a principal pergunta:
meu filho vai ficar em pé, meu filho vai andar. Aí a primeira pergunta que a gente te faz, eu posso estimular etapas motoras antes dela mesmo ser desenvolvida? Eu posso antecipar eu ficar em pé se eu ainda não conseguir sentar? Eu posso antecipar a troca de passos se eu ainda não conseguir nem o controle de tronco? Qual é a tua opinião a respeito disso? É sim, sim e sim, né? Não só pode como deve, né? Já está em 2020, onde as teorias hierárquicas de desenvolvimento, a gente tinha que aguardar o engatinhar para começar a treinar o em pé e o andar, a gente tinha que aguardar tudo isso, e a gente via, antigamente, a gente era orientado assim, né? Pegava uma criança de 5 anos de idade e ficava lá no chão, treinando ela engatinhar, Exato, para depois ela subir para o em pé. E isso isso. a gente não tem mais, né? Então, não precisa esperar nenhum marco motor. Quando a criança já atinge os 9 meses de idade, independente se tem controle cervical, se senta sozinho, se engatinha, o que aconteceu antes, você vai sim, às vezes, continuar mantendo o estímulo de outras posturas, de acordo com o objetivo funcional de cada paciente, claro, mas a criança já tem que começar a vivenciar o que seus pares neurotípicos vivenciariam, né? Então, Sim, às vezes, com dúvidas, os pais, os terapeutas se sentirem mais seguros e devem procurar os ortopedistas para ter certeza como que está a vigilância de quadril, né? Para saber como é que está o bom posicionamento dos pés para o em pé, né? Então, depois a gente destrincha um pouquinho a questão da base de suporte dos pés, porque ele tem exato. na caixinha de órtese e tudo. Mas quanto aos marcos motores, não precisa. Nós temos head pod, nós temos standards com um pouquinho de inclinação, mas a gente pode destrinchar isso também de que os benefícios da ortostase são a 90 graus no vertical, para a gente Exato. adquirir os benefícios da ação da gravidade. Mas sim, começar a vivenciar essas posturas, né? Eu não vou pegar um bebê de 9 meses, colocar num parapódio e deixar por 1 hora. Não é Não. isso. Mas a gente começar a vivenciar várias situações do dia dessa criança em pé. E de forma divertida, né? Então não é colocar como um castigo. Ah, depois que você ficar em pé, daí eu Exato. te deixo brincar A no gente vai chão. brincar. Depois, não, Exato. vamos brincar em pé, né? Vai ser legal. Olha que bacana, em pé você alcança essa bexiga, daí cola um monte de Aham. coisa na parede, né? Monta na bandeja do parapódio. Então, quando a gente for de pé, vai virar um skate. Quase todos os parapódios têm rodinha hoje em dia, né? Verdade. Você brincar Verdade. de skate com o parapódio, vai descer, você acrescenta ainda, né, o choque pisoelétrico com a vibração do solo quando vai brincar com o Sim. skate. Ah, isso é Então, sim, fantástico. né? E A gente sabe o que é tem que interessante? falar as vivências mesmo, né? E o que tu falaste é muito importante, porque a gente verifica o medo ainda dos pais da gente colocar a criança em pé. Uma insegurança por parte dos alunos de graduação, dos recém-formados. Eu não tenho mão, não tenho tato para isso. Mas eu acho que é muito importante a gente convidar a olhar a biomecânica do bebê. E estimular ele a trocar as posturas, não somente colocar, porque às vezes a criança se irrita. Então a gente Sim, tem que respeitar isso também. Então, tá. essa questão das trocas posturais, para ela adquirir as trocas posturais de forma divertida, prazerosa, fazer os pais entenderem que existem inúmeros benefícios da ortostase, que a ortostase realmente, daqui a pouco a gente vai destrinchar, e é aquilo que eu sempre falo, não sei se você concorda, eu preciso ter grandes recursos para colocar a minha criança em pé. Se eu estou num centro que eu ainda não tenho grandes recursos, será que eu não posso? Ou como eu posso realmente colocar essa criança em Quando pé? criança é um pouco mais fácil, né? A É, gente começa a ter uma necessidade primordial de recursos a partir dos seus 10 anos de idade, mais ou menos, nos níveis de MFCS 5. Então, pelo isso. menos uma tala extensora, quando é muito, muito hipotônico, ou tem um padrão de hipertonia flexora de membros inferiores, por exemplo. E daí a gente realmente precisa, no mínimo, de uma tala extensora, porque a frente de um sofá não vai dar mais conta para posicionar esse joelhinho, por exemplo. Exato, Mas bebê, exato. a mão da gente já abraça, né? A gente faz uma tesourinha com a perna e vira um polvo, né? A gente não tem só duas mãos. O terapeuta usa até a ponta do nariz Sim, para posicionar quando exato, precisa, né? Quando o bicho pega, a gente põe a cabeça no bumbum e vai se vai exato. movendo correto.
E aquela questão, a gente tem que se virar nos 30, porque a biomecânica está falando ali na tua frente, tu tem que aproveitar a estratégia da criança estar experimentando a troca postural para favorecer esse em pé. Eu acho que é muito importante, tem muitos pais aqui presentes assistindo, que eu estou percebendo, eles se conscientizarem de que quando a gente está colocando a criança já em pé, mesmo que ainda não sente, que ela tenha capacidade de sentar, por exemplo, a gente está preparando sinergias musculares para, de repente, algumas aquisições motoras mais atrás. Então, aquela questão, eu posso, parece que eu estou dando um passo para trás, mas eu estou dando vários passos lá na frente que podem se somar para a aquisição de habilidades motoras que eu ainda não consegui, não é mesmo? E não só motoras, né? A gente sempre, é claro, como fisioterapeuta, a gente tem o foco do motor, mas a vivência sensorial e de exploração de espaço e de colocar o olhar no nível do olhar dos seus parceiros e das outras crianças, ela traz o cognitivo junto. Porque a gente precisa Exato, que ela queira olhar para alguma coisa, ela vai querer explorar, ela vai começar a observar a sala da casa dela de outra forma exato, do que quando ela está exato. sentada ou está deitadinha no chão. E isso traz o cognitivo para falar: opa, eu estou aqui. O alerta sobe, está tudo pronto para brincar e participar. Então, não é incomum a gente ver as crianças dos níveis 5, por exemplo, sem um controle cervical adequado. Quando estão no ortostatismo, eles apresentam um melhor controle de cabeça, uma melhor Sim, ativação do controle de cabeça, porque estão contra a gravidade, as posturas altas. E exato. quando a gente consegue assimilar as posturas altas de forma dinâmica, que é isso que eu falo de brincar com as rodinhas no parapódio, ou colocar a criança em pé em cima de um skate, né? Então você assimila uma postura alta com movimento, é tudo que o nosso sistema nervoso central quer para falar: opa, deixa eu entrar nesse ambiente aí, ver o que, que tem para eu ganhar. Então, é toda essa É, questão motora e cognitiva vão estar de mãos dadas para avançar. é verdade. Aí, mais uma vez, a gente lembra, eu lembro da época da minha graduação, que eu pensava mais ou menos assim, o processo de desenvolvimento do bebê tem que respeitar as etapas motoras. Primeiro rolar, É, controle cervical e por aí vai. Não. Hoje a gente não. percebe que a exploração ambiental, que se a gente oportunizar que o bebê explore o ambiente, ou a criança explore o ambiente, todos os esquemas corporais dele vão ser ativados, a parte sensorial, cognitiva, vestibular, o balance, o sistema A neuromuscular, o função músculo do esquelético, tudo vai se somando. você está no ortostatismo, daí você tem mais intenção do pegar e manipular os brinquedos também, Sim, sim, né? sim. E o mundo se apresenta de outra forma, né? Olha a exploração do campo visual na posição em pé. Você É outra acende situação. áreas para as conexões acontecerem, né? Então, isso fica muito Exato. mais rico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, às vezes, tem alguns tabus, né? Quando a gente fala do ortostatismo precoce, né? Porque parece que é precoce Ah, você colocar uma criança de 2 anos de sim, idade, sim, né? sim. E, mas eu estudava assim, eu também estudava, eu comecei a estudar fisioterapia em 1999, e daí lá não era para fazer isso, mas por isso que a gente tem que continuar estudando até hoje, né? Então, Graças a não Deus, é esse que a gente conhecimento. estudou lá, né? Eu não aproveito quase nada do que eu tive na graduação. E então a gente não pode se Graças a. prender a isso, ou se prender a alguma técnica Exato, ou método. Costumo conversar muito exato. com os pais assim, não existe justificativa por um método ou uma técnica que contraindique o ortostatismo. Você está privando essa Sim, criança de vivenciar uma postura que biomecanicamente vai favorecer diversos sistemas se desenvolverem de forma adequada. Vai favorecer sistema cognitivo, osteomuscular, gastrointestinal, respiratório e por aí vai. Né? Então a gente não pode privar, não interessa o método de abordagem e a gente respeita as abordagens que tenham, né, embasamento e tenham lógica nas abordagens, e mas de forma geral, as orientações domiciliares são independentes do método ou técnica que vai ser sim, acompanhado nas clínicas, né? Deveriam ser. Então a gente verdade. não deve privar isso, fica muito complicado quando você divide, por exemplo, paciente com colegas e essa opinião fica. Eu falo assim, não é que a minha opinião Controversa? ou da Richelma, assim, não é Rebeca falando Richelma, a gente tem evidências É robustas na literatura robusto, para respaldar isso. E você falou dos pais que verdade. estão aqui, e eu acho que o mais sensacional que a gente tem vivenciado nos últimos anos, acho, não sei se você tem essa mesma impressão aí, mas das nossas famílias aqui na clínica e de quem eu acompanho em supervisão, em acompanhamentos online, você vê o quanto mães e pais estão se empoderando de informação, estão sabendo ler Exato. artigos, né? Então, assim, é a principal arma
para um familiar, para uma mãe, do pai, é ir atrás de informação, porque a informação está lá para você ler, o artigo científico está para você ler, eu ler, a mãe ler, quem quiser. E É contra verdade. fatos e movimentos. Então, não é porque a Exato. Rebeca falou que é bom ele ficar de pé quando ele tiver 9 meses. Não, é a literatura quem disse, né? É, É uma baita revisão exato. sistemática da Dini Paleg dizendo os programas de ortostatismo. Não sou eu É, dizendo que tem que colocar numa abdução X para ter uma prevenção da luxação coxofemoral. nós estamos. É luxação de quadril. Então, a evidência está lá e os pais assistirem lives e lerem artigos e poderem participar de cursos sempre que for viável. É É interessantíssimo. verdade. Eles estão se empoderando com informação para tomarem as decisões, né, em família com essa jornada. Que eles permitem que a gente entre numa fase da jornada, né? Quando a gente É entra para verdade. o filho deles ou a filha deles. Então a gente está entrando nesse pedacinho. Talvez daqui 3 anos eu não sou terapeuta do filho deles, mas a informação está dada, está passada, né? E É daí verdade. eles as decisões. E a decisão final é sempre da família. Ninguém conhece melhor a criança do que o próprio pai e a própria mãe. Essa é a questão, esse empoderamento e a questão que hoje as redes sociais estão facilitando essa tomada de conhecimento, não é verdade? Muito. A Então, gente hoje, sai assim, da caixinha, né? Na minha cidade, ou no consultório aqui, ou aquele profissional falou isso ou aquilo. E aham, eram as informações que às vezes algumas famílias tinham. E a exato. gente está E aqui, o que eu estou de ele, São Paulo, tá do Pará, e a gente está aqui se discutindo abertamente para todo mundo entrar aqui conversar e é absorver a verdade. informação, achar que vale. Isso é um dos grandes presentes que a gente está tendo com a pandemia, essa Não é? aproximação. E eu confesso que a fisioterapia pediátrica está num boom de empoderamento tão grande, e os pais estão tendo oportunidade de conhecer que um fisioterapeuta lá de São Paulo, outro do Sul, outro do Norte, outro do Nordeste, está todo mundo falando a mesma linguagem. Então, quer dizer, é a questão da coparticipação. Eu sempre falo para os pais assim, olha, é a mesma fala que você fala, ninguém conhece seu filho melhor do que você. Eu passo 1 hora, 2 horas do dia com ele. As outras tantas horas restantes é com você. Então você tem que participar do processo ativamente. E aí vem a questão da gente encantar os pais, empoderar os pais, para que eles participem, não é verdade? E a Essa gente se responsabilidade. forma. Pode falar, desculpa, Pode. depois eu... É a questão de um time, né? O pai, os Exato, a pais, a família, responsabilidade a criança. dividida. Você fala, né, na supervisão de estágio, então às vezes o recém-formado tem muito medo de dividir a De compras. responsabilidade. E alguns profissionais, eu sinto isso quando a gente discute. E quando a gente divide a responsabilidade, você não está se isentando ou está mostrando que você é menos do que uma pessoa ou outra. Você está mostrando o quão Verdade. importante é o ambiente domiciliar enriquecido para essa criança ou para esse jovem, né? E a responsabilidade é dividida sempre, porque a gente está no momento da vida deles agora, mas a Sim, informação está com eles, né? O mesmo que a exato. criança tenha, o paciente venha todos os dias na clínica, 1 hora por dia, contra 23 horas. Não dá, a gente não ganha. Não interessa o que eu faça em 1 hora do meu atendimento, não vai ganhar de 23 horas desalinhado ou sem percepção da importância Exato. da estimulação. Não vai. Então, a responsabilidade, ela é dividida. Na verdade, ela é maior dos pais. Só que isso não tem que ser colocado como um fardo ou como uma obrigação. Olha, você Sim. tem que colocar, né? Assim, vamos ver juntos. Poxa, né? As evidências mostram. Se a gente não colocar, o que vai acontecer com esse quadril, né? O que ele pode Uhum. estar perdendo de fazer? Então, vamos juntos tentar descobrir que horas do dia de vocês você acha que dá para a gente encaixar um parapódio em casa, né? Porque eu Exato. cuspir uma informação e passar esse fardo para os pais que já têm uma rotina densa e muitas vezes outros filhos que Exato. trabalham, não vão fazer. Quando eles se sentem parte da tomada de decisão, aí eles abraçam a causa. Então, você É dá uma verdade. ordem de que tem que ficar em casa todos os dias de pé, não vai funcionar para a grande maioria, É né? A gente, verdade. nossa prática clínica não funciona enquanto você não empodera os pais da decisão. É diferente de falar assim, você precisa colocar em pé todos os dias, falar, que horas do seu dia você acha que dá para a gente colocá-lo, para vocês colocarem de Exato. pé? A gente muda o foco, a gente muda a Sim, abordagem e traz para nós dois juntos sentarmos na arquibancada e assistir o sucesso do filho deles. Né? A gente não exatamente. tá um contra o outro. Exatamente. Agora toma batata quente por 1 hora de terapia e devolve e passa. Uhum. Ele no sofá sem fazer Não. nada.
Não Aí o dá. pai vai ter prazer de estar presente na terapia conosco, né? E compartilhar os resultados que ele adquiriu no domicílio. Eu costumo sempre perguntar assim, pai, mãe, tu costuma brincar com o filho? Tem alguma hora no dia que você está para o seu filho? Ah, eu É. tenho. O que que você costuma fazer? Ah, tá. O que que tu acha da gente experimentar nessa hora? Alguns minutinhos para experimentar o pé, né? Exato, Experimentar o alinhamento, brincar em pé. E gradativamente a gente aumentar isso, né? exato. Não é de um dia para o outro que você insere os 60 minutos tão desejados. A gente pode parcelar em 3 vezes de 20, né? 6 de 10, Exato, quando nunca foi exato. focado em ortostatismo, né? Afinal de Então, contas, a gente está combatendo a imobilidade, né? O imobilismo, a síndrome do imobilismo e todos os efeitos deletérios relacionados a ela, não é com verdade? certeza. Tem um estudo muito interessante que fala do tempo de ortostatismo, né? De acordo com o nível GMFCS, conforme a gente aumenta o nível GMFCS, você chega a ficar 30 minutos em pé por dia. E olha Olha lá, que fantástico. E né? olha que Então, a fantástico. gente tem que colocar essa galera em pé, sem Então dúvida. vamos lá. Quais são os benefícios da Bom, ortostase? bom, Algo que Zenon, nos encanta tanto. é, a gente começa assim, um dos temas mais latentes hoje em dia é a vigilância de quadril, né? Então a gente Sim, tem evidências bem interessantes, bem robustas de que assim, se nada for feito, cerca de 75% das crianças aos 5 a 7 anos de idade vão desenvolver luxação de quadril nos níveis 4 e 5. Então, como que a gente tenta segurar esse quadril, né? É no ortostatismo. E daí as outras exato. evidências dizem que de 45 minutos a 60 minutos de ortostatismo, você já começa a ter um benefício de melhor encaixe coxofemoral, né? Bem Sim, alinhado e de preferência com 30 graus de abdução, que é aqui algumas literaturas chegam num consenso mais ou menos de 30 graus. Então, um dos primeiros benefícios é impedir as deformidades osteomusculares, tanto na questão de luxação de quadril, quanto quando a gente pensa, estamos em pé bem alinhados, né? Porque não é aquele em pé pendurado, com o pezinho, a gente está dizendo bem alinhado, isso. né? A gente está dizendo um pé bom no chão, calcanhar no chão, o joelho em extensão a 0 graus, o quadril a 0 graus, o tronco e cabeça sobre essa linha de quadril, joelho e pé. Então, quando a gente está nesse alinhamento biomecânico contra a gravidade, a gente tem um tornozelo a 90 graus. Então, a gente já está prevenindo deformidades de pé. E a gente pode puxar o ganchinho já da... Teve uma pergunta da caixinha que falou assim, coloca em pé com órtese ou sem órtese? Né? Sim, Então, se a sim, criança sim, sim. faz uso de órtese e provavelmente tem uma justificativa biomecânica para necessidade, por uma insuficiência do arco plantar, por um pé equino, está supinado, enfim, o que for, bem provavelmente ele vai precisar utilizar essa órtese no ortostatismo. Porque eu preciso do início da informação chegando no pé adequadamente para alcançar um joelho bem alinhado, um quadril bem alinhado, um tronco e cabeça bem alinhados. Então aqui a gente já Certo. começou no bom alinhamento. E daí, pensando acima dos membros inferiores, um tronco bem alinhado vai favorecer essa estrutura corporal que não se desenvolva uma escoliose. Sim, Então, a gente tenta diminuir a velocidade de progressão de escolioses ou que se desenvolvam deformidades na coluna. Então, pensando em coluna. E quando a gente chega em cabeça, a gente tendo uma cabeça bem alinhada, ou com uso de dispositivos como headpod, levitar, o que tiver, colar cervical, se não tiver um dispositivo vertical, pode ser um colar cervical também, e para as crianças nível 5. Então, quando uma cabeça está bem alinhada também em ortostase, você tem todo o estímulo de campo visual adequado. Né? A gente não quer uhum, a criança em pé com a cabeça caída lá para baixo, ou lá para trás, ou lá para o lado. A gente quer a criança olhando, tendo foco com um brinquedo, uma atividade à frente. E daí a gente tem uma melhora de campo visual, a gente tem uma melhora de deglutição, quando eu sim, estou com a cabeça bem alinhada. A musculatura de controle cervical vai facilitar uma deglutição e ela vai facilitar o brincar, porque daí eu falei de cabeça, tronco, membro inferior e a gente tem membros superiores. Então, bem posturado em eixo, você tem membros e segmentos prontos para participar. Às vezes a gente faz uma adaptação para que as mãos cheguem no campo visual da criança, uma criança que fique, por exemplo, em castiçal. Então, você trazer os braços mais próximos à linha média para que ela tenha foco e brinque. Então, isso a gente pensa em sistema musculoesquelético. Tem alguma coisa que uhum. eu esqueci? Chama Em relação ao sistema prótese, né? musculoesquelético, Prótese. a, a questão do sistema musculoesquelético, a posição em pé, favorece muito o fluxo intestinal. A gente percebe muito as mães relatando, depois que eu Exato. comecei a colocar no parapódio, regulou o E no fluxo intestinal do funcional. meu filho.
não é verdade? Exato, Isso exato. é bem interessante. E a outra situação uma pergunta que eu te faço, que é uma pergunta que muito tem sido feita para a gente. Ok, coloco a criança com órtese no parapódio, em Uhum. ortostase com a órtese. E quando ela estiver na fisioterapia? Quando eu for treinar essa ortostase na fisioterapia? Eu treino com ou treino sem a órtese? Já que a gente tem que pensar no princípio do alinhamento biomecânico, pensar no princípio de que a nossa mão também favorece esse alinhamento, para que a gente perceba que a criança pode experimentar, a partir daquele alinhamento, o recrutamento de sinergia, já que a gente sabe que crianças com paralisia cerebral não conseguem recrutar as sinergias musculares de forma adequada para explorar o ambiente. Qual a tua percepção em relação a Eu acho que isso? daí depende muito desse pé e depende muito do objetivo terapêutico, né? Uhum. No momento da terapia, a ortostase está sendo numa vivência durante alguma atividade, mais com uma postura de transição, né? É diferente do em casa, do programa de ortostatismo domiciliar, onde vai ser mantido o ortostatismo por 45, 60 minutos. Em terapia, eu não vou gastar, entre aspas, minha terapia, criança estática lá num parapódio, Exato, né? exato. Veja É uma postura isso de mesmo. transição, onde eu vou trabalhar um unipodal, uma subida num banco, um em pé em cima de um rolo, para trabalhar um pouquinho mais de Uhum. conformação do pé. Daí, em pé em cima de um rolo, faz muito mais sentido um pé descalço. Mas isso é regra para todo mundo? Não. Às Não. vezes você não vai conseguir segurança de tornozelo e de bom alinhamento sem as AFOS. Pode Uhum. acontecer isso. Então, isso depende muito do objetivo da atividade e depende muito de como esse pé se comporta com descarga de peso. Ele pode não ser segura a descarga de peso em um tornozelo que está supinando, um pé que está supinando o tempo todo, né? E daí E você aí, não vai ter isso da ortostase, mas concordo com você que tendo a possibilidade de você trabalhar no descalço, né, em terapia, para ter uma simulação tanto sensorial, quanto das sinergias, quanto avançar a tíbia, quanto você ter toda, né, o trabalho também da musculatura intrínseca do pé, quando é viável, mas não é uma regra, porque tem pés que não aceitam carga de forma adequada sem as AFOS. a Gisele acho que está perguntando aqui para gente se a gente coloca no estabilizador, sempre colocar o extensor. Qual a tua opinião a respeito disso? Depende do estabilizador, Gisele, né? Tem vários estabilizadores que não precisam. Acho que foi a única pergunta que a gente perdeu, né? Desculpa que eu não estava Sim, aqui sim, a caixinha sim. correr. Depende do estabilizador. Alguns estabilizadores ou não estão bem ajustados, o apoio dos joelhos. Daí você colocar os extensores, as salas extensoras, vai garantir que o joelho esteja estabilizado a 0 graus, ele esteja em extensão para você posicionar, mas não é via de regra, porque muitos estabilizadores, se estão no tamanho adequado e no ajuste adequado, você não precisa usar o extensor. Então, Exato. depende do estabilizador. Alguns realmente necessitam, ou porque estão grandes, então ele não alcança, não atinge ângulo de joelho suficiente para estabilizar, e daí realmente é melhor usar o extensor do que ficar aquela criança em semi-agachamento, ou o joelho dobrando e dando insegurança, né? Aquela sensação de Exato. queda para a criança, daí não dá, daí vai extensor. Então, às vezes, precisa fazer ajuste e utilizar o extensor. O up da Movicor que a Gisele colocou, não. Ele Aham. estando bem estabilizado, o up é um ótimo parapódio e você não precisa colocar o extensor, não. Eu gosto A bastante do Laís, up. a Laísa está perguntando se é possível ficar parcialmente em pé com a luxação bilateral de quadril. É uma queixa muito importante. Eu não sei se aí na tua prática clínica tu observas isso. Como eu atendo desde a estimulação precoce até crianças maiores, eu percebo que as mães têm o vício de carregar a criança aqui na cintura com abdução excessiva de quadril. Ou então de qualquer postura, colocar a criança sentada com as pernas abertas, excessiva abdução, né? E na hora da higienização, da troca de fralda e forçar a abdução. Aí quando a gente experimenta o em pé, a gente sente aquela crepitação. Aí aquela pequena crepitação do quadril e a criança chora, a criança não tolera, indicando, né? Será que não está tendo uma subluxação aí? Então, a respeito disso, qual a tua opinião? Claro, a gente tem que buscar o ortopedista sempre. Quando eu vejo alguma crepitação, eu já peço, não, mas vamos buscar o ortopedista para a gente trabalhar nisso com segurança, É. porque a gente sabe que se a gente privar a criança da ortostase, essa subluxação só tende a piorar, não é verdade? Mas às vezes a vivência da ortostase com dor por luxação, né? Se está luxado o quadril, você não tem encaixe da articulação,
né, da cabeça do feto Exato. no acetábulo. Então, se ele está luxado, daí é uma outra conversa, né? Você pode Exatamente. talvez até aguardar a cirurgia, conversando com o ortopedista, vivenciar a ortostase sem descarga de peso. Então, a gente Exato. Aqui ela tá, data de cirurgia, daí você tem. Ela complementou? Com ela tá liberação falando que isso seria não uma subluxação dolorosa, parcial. porque a gente imagina também, né, uma ortostase, uma luxação, que quando você descarrega, ou uma sub, que gera dor. Então, esse desconforto, você está assimilando uma atividade com um momento de desconforto. Daí não faz sentido, você precisa adequar esse estímulo, essa postura de alguma outra forma e tentar entender com o ortopedista. De forma geral, assim, os nossos pacientes em vigilância de quadril, a gente tem o acompanhamento radiográfico a cada 6 meses. Então, você já está acompanhando esse quadril para ver como que ele está se comportando, né? Na dúvida, aguarda o ortopedista analisar, ver os exames e daí começar a ortostase. Exato. Porque o A outra quadril pergunta. subluxado, ele até é indicado a gente ter a descarga de peso para a conformação Exato. adequada, principalmente nos pequenininhos. Então, se não fizer nada, ele vai luxar. Mas tem que acompanhar Exato. com o médico, com o colega, para ter essa liberação. Ótimo. Uma outra pergunta, nas estimulações em prematuros, a partir de 9 meses também, usando a idade corrigida? O corrigido de 9 meses, né? O que você segue? Chama o corrigido de O 9. corrigido de 9 meses, sempre. É, A idade não. corrigida prevalece para a gente poder tá estimulando isso, sim. A corrigida de 9, com certeza. Daí, muitas vezes observar se tem uma hipotonia importante dos pés, se vai precisar de uma SMO, como que vai fazer essa base de suporte, uma vivência no ortostatismo antes de um programa de ortostatismo prolongado. Um bebê de 9 meses, um Essa. prematuro, por exemplo, a gente começa a vivência. Então ele brinca, vem abraçar a mãe de pé, vai começar a perceber esse pezinho no chão. Tem toda uma questão Exato. sensorial envolvida de você chegar e entrar com um input sensorial bem importante, que superfície que ele vai ficar em pé. Vai ser descalço, Exato. o tapetinho vai ser na perna da mãe, do pai, né? Então, Uhum. tem que ser extremamente prazeroso e delicada essa introdução da Exato. experiência para que não seja traumática, né? Você não vai impor para um Sim. bebê de 9, 10 meses, amarrando as perninhas dele, que ele tem que ficar em pé de forma alguma. Exato. Eu tenho um bebê prematuro que é um caso bem interessante que a gente colocava ele em pé, idade corrigida de 9, e ele não colocava o pé no chão por nada. Aí eu perguntei para a mãe, aqui a gente tem muita praia aqui em Santanésia. Ele já foi para a praia? Ainda não. Então leva ele para a praia, depois da liberação, né? Levou ele para a praia, pisou na areia, sentiu, voltou. Voltou para a terapia. Cada semana é um marco diferente. A gente tem oferecido inputs sensoriais para ele na plantinha do pé. E hoje ele já está conseguindo conseguir descarregar Carga, o né? peso, né? E hoje eu experimentei pela primeira vez a esteira com ele, para Ai, verificar, né? A esteira, uma velocidade bem baixinha, a primeira troca de passos. Aí a mãe, mas ele ainda não engatinhou, já está ficando em pé, calma, olha a idade que ele já está. Já dá para a gente estar trabalhando isso, porque ele já, a percepção, né? Então, essa questão do input sensorial e a gente experimentar realmente o que para poder preparar isso, até respeitando sempre a idade corrigida, isso. é uma estratégia Não, bem importante. observação que você esqueça, quando a gente fala dessa estimulação sensorial, muitas pessoas às vezes interpretam que, então já vou ficar em pé num tapete de grama sintético. Não, calma, né? Às vezes Uhum, só o toque do pé no chão, aceitando a carga, já é uma baita bombardeio exato, de aferências, né? Então você não precisa exato. já começar com tapetes com texturas variadas. Pelo contrário, você iniciar, não que não deva ser feito o estímulo de texturas, mas a textura com a recepção de carga no início do ortostatismo de um prematuro, de um bebê com atraso de desenvolvimento, Uhum, na minha percepção, assim, ela deve ser iniciada com uma progressão lenta de sim. inserção de texturas, né? Às vezes tem Até bebês que mesmo porque não é aceitam qualquer melhor a textura que carga ele gosta. de sapatinho, de meinha, até que eles aceitem a carga, parem de fazer a retirada, e daí depois Isso. você vai incrementando textura, superfícies variadas, oscilação de textura, enfim. Eu É geralmente aquela sigo questão. Eu também, porque na maioria das vezes o menos é mais. Não adianta eu bombardear de estímulo ao mesmo tempo. A gente tem daí que não sabe perceber que o também. bebê tá chorando e retirando os pés do chão, né?
Exato. Tem que saber o que ele gosta, tem que respeitar o que o bebê quer, o que ele gosta, né? Claro. Isso perpassa por toda essa questão que a gente tem falado tanto de afeto com a criança, de gentileza com a criança, de respeitar a vontade dela, não é verdade? Ai, que bom que a gente compartilha do mesmo pensamento, que é isso que eu venho sempre falando para os pais, e isso tem sido bem enfatizado. Agora eu te pergunto, se eu estiver em algum lugar em que eu não tiver acesso, a gente sabe que a suspensão hoje está muito em voga, é importante. Às vezes falta mão para a gente colocar uma criança GMFS 4 ou 5 em pé, né? E a gente está sozinho, às vezes o familiar ou acompanhante não consegue te ajudar. Na ausência dessas mãos, né? A gente sabe que a gente precisa de quê? Da suspensão. A suspensão é viável na prática clínica? Como a gente pode estar utilizando isso? Com bons recursos tecnológicos ou na ausência de recursos? Que dica tu dá para a gente fazer isso? As Se pessoas utilizar dos a benefícios. suspensão, né? Eu sou a louca do mosquetão, né? Então precisa. Não tem quem 18 anos de idade, MFCS 5, bora ficar de pé. Não é só um bebê de 9 meses que precisa ficar de pé, os adultos também, os jovens também, né? E as suspensões não são mega caras. É claro que a gente tem equipamentos bem mais caros, mas se você coloca um gancho de rede parafusado no teto, dois ganchos de rede para ficar mais confortável, parafusado no teto, né? Para aceitar uma carga, por exemplo, de um jovem, de um adolescente. E daí você tem vários tipos de coletes, ou adaptações de coletes, às vezes que os pais fazem na costureira para Sim, colocar sim, de pé, sim. né? Então não precisa ser o colete que custa R$ 1.000. Você consegue Uhum, baixo. Ou você fica em pé contra a parede, com uma sim, tala extensora ou posicionando alguma coisa com os joelhos. As suspensões, e daí quando a gente fala de ortostase, é importante também fazer esse destaque, que você fazer suspensão parcial de peso, daí você tem uma diminuição dos benefícios da ortostase na densidade óssea e no alimento biomecânico. Então, você pode ter sim, ganchos, nem sempre que a gente vê um paciente com elásticos ou com algum tipo de acessório, você está necessariamente suspendendo o peso corporal. Você pode estar estabilizando esse tronco. E é importante sim. entender essa diferenciação para não sair pendurando a criançada e daí a consciência está limpa que você está estimulando o ortostatismo por 60 minutos, mas tem 50% de descarga de peso nos pés, né? Não que não seja Uhum. bacana e seja delicioso vivenciar a postura em pé, mas a descarga de peso é muito importante também. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, esse exemplo que eu disse dos ganchos no teto, Tá ou quando reto. criança menor ainda, aqueles pula-pula que tem no batente da porta, sabe? Que Aham, aham. se você consegue alinhar para que ele não fique perdido no espaço, né? Você colocar algum fator limitador, você já consegue que a criança vivencie a ortostase, né? De uma forma barata, economicamente viável. E Então não precisa segura, né? e segura, né? E não precisa ser um super equipamento, mas sempre estar atento quando o objetivo terapêutico é o benefício pela descarga de peso, não suspender o peso corporal. Daí você só precisa ter o ajuste da tira que vai fazer essa elevação, para que ela Uma seja das estabilizada. dicas uma das dicas fantásticas que tu deste no teu curso de suspensão é que quanto mais a gente, fala pra gente, explica essa diferença, né? Quando a suspensão está mais em cima, quando a suspensão está mais embaixo. Quais os benefícios que ela traz a nível de descarga de peso para facilitar ou o ganho relacionado à ortostase ou o ganho relacionado à possibilidade de troca de passos? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Isso, a gente, de forma geral, quando a gente vai olhar na gaiola, né, nos elásticos, então o elástico partindo da linha da cintura onde está o cinto para cima, quanto mais alto eu colocar a fixação desse elástico, mais eu estou suspendendo o peso corporal, porque eu estou trazendo o cinto que está no meu paciente para cima. Então, o Para vetor cima. final vai ser aliviar a carga. E ela é ruim aliviar a carga de forma alguma, quando ela está no Uhum. contexto da atividade. É o desfecho que você necessita, você está trabalhando, por exemplo, uma marcha assistida e o seu paciente não tem uma resposta à carga adequada. Você vai aliviar o peso corporal para conseguir viabilizar uma movimentação ativa de membros inferiores. E talvez depois você consiga progredir terapeuticamente com uma descarga de peso maior. E ao contrário, quando eu quero aumentar a carga, daí na linha da cintura para baixo, quando mais eu abaixo o ponto dos mosquetões e dos elásticos, mais eu estou adicionando carga.
Então, você ter uma gaiola, ela te dá infinitas possibilidades, tanto para suspensões quanto para adição de carga. E muitos pacientes respondem muito bem com a adição de carga, principalmente os Dizem, Crouch, algumas crianças, os atetoides, né, os distônicos, Uhum, os apáxicos, precisam de cadeia fechada e referências exato. com maior carga. Então, você trabalhar com elásticos para baixo, por exemplo, você pode adicionar carga e potencializar os efeitos da ortostase. Então, isso é bem interessante, porque a gente tem maior dificuldade com os atetóxicos, na verdade, né? A gente quer buscar tanto a questão da cadeia cinética fechada para organizar esse controle postural, para favorecer o alcance, a brincadeira e tudo mais. E se eu tiver uma gaiola do Pediassist do TeraSuite, facilita muito, né, a vida para quem tem. E para quem não tem esses componentes de gaiola, como é que a gente pode estar facilitando para utilizar os benefícios da suspensão na prática clínica? Tu tens alguma dica, algum recurso que pode estar indicando para a gente? Então, tem até a Kelly que perguntou qual material usado nos ganchos de Das rede. ondas. Quando eu comecei lá atrás, né, não tinha ainda formação de suíte, de gaiola ou do consultório mesmo, a gente tinha o balanço suspenso. Então, os Sim. ganchos de rede, o mosquetão você pode colocar, eu tenho uma foto aqui, mas depois a gente coloca nos stories. Se você observar um gancho de rede, ele tem a parte aberta, né? Vou lá, fazendo na minha mão assim um Uhum. ganchinho. Ele tem a parte aberta, mas aqui ele tem um halo onde cabe o mosquetão dele. Então você consegue colocar o mosquetão de uma forma que ele fique segura. Você pode fixar ele tanto na parede para fazer diagonal, quanto em cima. E vende em loja de material de construção aquele. Uma. Tem um nome da ferramenta, se alguém souber, coloca nos comentários aqui. É colocar. Sabe quando você prende. Ai, eu esqueci, me deu branco o nome. Mas é uma ferramenta redondinha, uma peça que vai na parede assim, vai com duas buchas. É só perceber a segurança quando você vai utilizar esse equipamento, esse tipo um ilhós de parede, não é esse nome, com certeza. Uhum. Quem entende de equipamento vai me matar, que eu falei ilhós de parede, nem existe isso. Mas é uma cola que você parafusa na parede, tá? Então você pode Entendi. ter referências elásticas ou rígidas na parede. Eu já fiz adaptações em residências, por exemplo, que os pais não conseguiriam comprar um parapódio. Então, o que a gente fez? Imagina que eu tô aqui na parede. Então, a minha Uhum. criança, a gente fez... é tipo roldana. Roldana. Ela não é roldana porque não é olhais. Pode ser? Eita. Parafuso de Parafuso de bolinha. bolinha, Eita, né? que vai ser o nome do Brasil inteiro. Cada área vai Deve falar ser. um nome. É só prestar atenção qual a bucha que ele vai Exato. fixar, porque ele tem que ser firme, né? E daí na loja de material de construção você testa. Dependendo do tamanho do paciente ou do filho que você for colocar, testa em você. Sim, eu não coloco olhais, é isso mesmo, olhais. Olhais, todo mundo falou olhais. É esse daí, é um negocinho de ferro que você parafusa na parede. Então, o que eu fiz nessa casa? Eu coloquei aqui dos lados, a gente parafusou e é super barato, sei lá. Parafusa aqui, a gente colocou 6 pontos. Um na parte logo abaixo da axila, porque precisava desse controle da postura, né? A gente colou o EVA na parede e eu coloquei 6 pontos dos olhares, como se fossem na altura que o parapódio dá correção. Então, na altura alta de tronco, que para esse caso a gente precisava que fosse alto de tronco, na altura de pelve e na altura dos joelhos. Então, eles compraram uma faixa simples que deu para amarrar, com talinha extensora, que essa criança já tinha, o EVA na parede, para ficar confortável no caso da cabecinha para trás, Aham. Olha e que ideia puxava legal. da sala e ficava na frente, né? Então não tem como. E isso permitia que os pais não ficassem segurando a criança. Não tem o que parafusar, não dá para fazer isso. Ok, tala extensora, ou se for menorzinho, fica em pé na frente do sofá. O sofá vai impedir a flexão de joelhos, ajusta a Exato. altura com as almofadas e lá você brinca. Ou coloca Aham. a extensora, se for um pouco mais alta a criança, na frente da mesa de jantar, pega um cantinho de parede, né? Trabalha no cantinho que você consegue controlar um pouquinho melhor as oscilações. Observa a base de suporte, se não tá um pezinho coladinho no outro. A gente tem que ter pelo menos a distância do tênis que a criança usa. Eu costumo falar para vocês, pelo menos a distância de um tênis, como se fosse uma terceira perninha aqui. Ele tem que estar pelo menos Aham. a largura do quadril na base de suporte para não ter uma oscilação tão grande, um melhor encaixe, né? Você tá pelo menos
com essa abertura, você já consegue essa vivência na postura, né? É claro que Ai, você vai estar próximo, mas você já consegue que eles vivenciem essa postura. ai, eu amo o canto da parede, como o Fábio está Não falando, é? que amo Fábio, utilizar o canto de da parede. parede. É sensacional que você Dá está mais controlado ali, né? Se precisar, você pega um EVA de 10 milímetros e coloca para a isso. criança não bater a cabeça. E show, traz uma mesinha ali, ali faz a brincadeira. Senta na frente, coloca uma bola no seu colo e ali já fica uma superfície para se adaptar. Uma outra coisa que eu não falei na questão dos parapódios é quando a gente tem que escolher na prescrição de equipamentos se a família vai comprar um andador ou um parapódio. Eu recebo muito essa Já era a pergunta. próxima Ah, eu posso pergunta, era. usar né, posso usar o andador como parapódio? Ou uma outra pergunta também que eu não quero esquecer de responder é quando deambula, precisa utilizar parapódio? Então, o andador ele pode ser um estabilizador para a ortostase se ele for adequadamente alinhado durante o ortostatismo. Você trava as 4 rodas, tem que ver se o joelho vai estar alinhadinho. Então, você está no alinhamento biomecânico favorável para receber carga. E daí sim, eu tenho vários pacientes que a gente utiliza o andador travado, porque o apartamento não cabe ter um monte de equipamento. Ok? Entendi. Então dá, só não pode estar suspenso para isso. Alguém Né? falou aqui para a gente ter cuidado com a virilha das crianças na hora da suspensão, pela questão do conforto. Eu percebo que a maioria das crianças não tolera a suspensão, realmente, Virilha e bumbum, tanto né? Às vezes criança a gente quanto fala muito, adulto, tá virilha. muito fio dental, a suspensão. A gente se suspende, assim, eu geralmente falo nos cursos, assim, qualquer equipamento, você não faz isso, se chama, qualquer equipamento que eu vou pôr no meu paciente, ou alguma atividade nova que eu vou fazer, eu me penduro. Eu vou Sim, fazendo. quando minha suspensão chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu fui sentir. Quando eu Sinta convido o paciente, isso, eu explico o que né? pode sentir isso. Sinta isso, sinta o que é ter uma tira aqui do lado para ver se não vai machucar a orelha, se não vai machucar a axila, se não vai entrar na virilha, no bumbum, sabe? A gente precisa vivenciar o máximo de atividades que a gente pode quando a gente vai oferecer. Você já colocou uma tala extensora, Exato, por exemplo, em você? é verdade. Tenha Eu já sentido coloquei. imaginar. Isso que nós somos neurotípicos e temos estratégias provavelmente bem semelhantes, né? Mas a gente pode ter uma pista, uma fração de entendimento do que a nossa criança vai sentir, nosso jovem vai sentir quando você coloca ele em pé com tal extensora. É E daí a verdade. gente vai imaginando essas pistas. Então, suspensões, foi muito bom que Motiva Reab. Eu não sei o seu nome, mas super agradeço por ter lembrado disso, Lembrado. do equipamento que a gente vai utilizar. Tá? E com segurança, se for na suspensão, com segurança na suspensão. É o que a gente percebe quando as mães vêm procurando a gente. Eu quero tanto fazer o Pediaçute, eu vi vídeos na internet, crianças que fizeram protocolo intensivo, melhoraram isso, aquilo, outro. E a questão da gente sempre estar falando é aquilo, olha, os benefícios são inúmeros, mas o que vai acontecer ao longo desse processo? Eu lembro quando eu fiz o curso do Pediaçute, quando eu coloquei a roupa, eu senti um desconforto respiratório tão grande, uma tontura tão grande, meu corpo esquentou tanto, é um gasto energético, é ativação de sinergias. Então a gente tem que explicar isso para a mãe, para ela entender. A criança vai chorar, a gente não tem que exigir horas e horas, a gente tem que ir mostrando gradativamente para que a criança aceite. Agora tem uma outra situação, como você falou no início. Uma coisa é posturar em pé ou colocar em suspensão por colocar, outra coisa é posturar e colocar em pé para brincar, outra coisa é fazer a suspensão para brincar. É totalmente diferente o contexto. A gente não pode. Você tem um aprendizado muito maior, você tem uma retenção desse aprendizado e uma assimilação da postura em pé quando ela é feita de forma agradável. Então, é aquilo que a gente falou no começo, não é sair amarrando e como se fosse uma forma de castigo. Quando a gente fala do cantinho na parede, não é o cantinho do castigo, é o Não, cantinho da não. brincadeira, é lá que a mágica acontece. É no parapódio que Vivo a ou gente vai morto brincar de acontece ali. massinha. Pega aquele brinquedo show e guarda para o momento do ortostatismo em casa, para os pais, isso Sim, principalmente. Né? Então, nossa, hoje a gente vai brincar de massinha, vai brincar de aquarela, vai brincar disso. Nós vamos pôr nessa bandeja do parapódio. Então, na hora do em pé, ele aguarda a hora do em pé, porque vai ser uma hora especial, vai ser uma hora de troca, vai ser uma hora de experimentação. Então, são atividades exato. variadas e prazerosas, não é um cantinho do castigo. Porque às vezes a gente ouve aquela fala assim, ai, mas hoje você vai ter que ficar em pé. Nossa, que bacana, hoje a gente vai ficar de pé e daí você vai lavar louça comigo. A gente vai até o banheiro, lavar a mão na pia, a gente vai
né, pintar essa parede, né? A Vai fala ter é uma outra, chuva de acordar, balão, uma chuva de bexiga. E pendura é muito bexiga e mais pelo divertido. corredor da casa, pega durex numa bexiga e coloca pela parede. E daí você vai passando com o parapódio e as mãozinhas vão descobrindo essa bexiga e vai derrubando, pendura pelo teto, faz uma Exato. floresta de bexiga. Faz acontecer uma coisa bacana que a assimilação, a memória do ortostatismo vai ser positiva. Exato, nós Né? precisamos criar memórias afetivas relacionadas ao movimento para a criança, na verdade, porque Sim. ainda eu tive uma situação que o pai ou a mãe colocava a criança no parapódio, aí eu estava desconfiando que a criança não gostava da posição em pé quando chegava na físio. Aí eu falei, faz um vídeo, ou manda uma foto para mim. Então, a cuidadora colocava a criança no parapódio, a criança ficava o tempo todo com a cervical fletida e a televisão ligada, sem supervisão nenhuma. Ótimo. Só ficava em pé por ficar. Então, a necessidade da supervisão, mas não é só supervisionar, mas a necessidade da brincadeira Jardim, supervisionada né? É enriquecer esse momento durante. que é tão importante, né? É Tem um verdade. comentário que eu acho que é muito interessante que a Gisele colocou das crianças que não demonstram desconforto. Então, a gente falou no Isso. comecinho da questão da puxação de quadril, de dor. Então, observar, vai ser a primeira vivência no em pé, 10 minutinhos, 5 minutinhos observando, né? Então, os pais sabem quando a criança tem algum desconforto. Observar hipotensão postural, às vezes os bracinhos arrepiando, né? Que momento a gente tem que parar É esse pé? verdade. Bracinho arrepiou, né? Tem uma sudorese, tá suando frio, o rostinho tá diferente, a frequência respiratória aumentou. A Para coloração dos dedinhos, que às isso. vezes É pode estar comum, muito às vezes, apertado. você ter uma hiperemia de extremidades, quando a criança não está acostumada ou extremamente hipertônica, né? Mas depois que ficou esse em pé, tira a órtese, vamos ver se tem ponto de pressão, né? Vamos Sim, ver se o corpinho está respondendo bem para daí repetir esse estímulo ou fazer algum ajuste. Então é importante essa resposta e uma progressão lenta para a gente conseguir atingir os tão desejados 60 minutos de ortostatismo diário de uma forma confortável e divertida. exato. E exato, aí a gente ganha os benefícios do alongamento ativo na posição em pé. A prevenção Exato. desses encurtamentos, dessas deformidades, esse alongamento ativo que a gente tem tanto batido a tecla no alongamento passivo não traz resultado. Então, por que não alongar ativamente, com Você está prazer, com motivação? posicionando, né? Tá fazendo, já está posicionando essas articulações com prazer. E a gente está falando bastante de parapódio, mas pensando em terapia também, né? Então, a terapia deitada, assim, na clínica, assim, as crianças só deitam para pôr a tala Ai, extensora para ficar de pé. Porque assim, você não tem que exato, fazer exato, deitado ali. Deitado você trabalha o dia exato. inteiro, a semana toda. Não tem essa de deitar para alongar, para não sei o que. Não, né? Bora pro em pé. Acabou, Bora acabou isso, pra você acabou. vai ver como ele responde. Muitas vezes fica dando assim, fica trabalhando aquele controle de cabeça sentado. Eu tô sentada aqui conversando, Sentado. eu tô mega cifótica. Porque a gente Sim, tem uma sim, retroversão, o tilt da pelve, ele sim, não favorece a postura ereta do que quando a gente está de pé. Então, você exato. conseguir uma melhor alerta, melhor função de membros superiores no ortostatismo é muito mais fácil e assimila milhares de outros estímulos, né, e benefícios. É verdade, fantástico, fantástico. Aí vem a outra situação, né? Então, quer dizer, aí a próxima pergunta seria: quando escolher o parapódio? Quando escolher o andador? Né? E quando oferecer a mobilidade? A mobilidade é a locomoção é um direito de todos, né? Sim. Independente do nível. Eu amo quando a gente verifica aqueles carrinhos adaptados, as bikes adaptadas, os skates adaptados. A gente tem uns 7 minutinhos aí. Vamos dar algumas dicas relacionadas à mobilidade? A mobilidade, a nossa casa, as meninas vão dar um curso, né, sensacional do Go Baby Go, sobre a mobilidade precoce, porque a Sim, literatura já traz para a gente que a partir dos 8 meses de vida, os bebês já respondem, percebem quando acionam seus carrinhos e conseguem a mobilidade. Isso acho que ainda está muito longe da nossa realidade no Brasil, mas a gente precisa sim. entender da mobilidade, na locomoção acontece de várias formas. Então, o benefício da ortostase é mas você também viabiliza a locomoção por triciclo, por cadeirinhas motorizadas, por carrinhos motorizados, por andadores adaptados, isso também vai ser importante. Que eu tinha falado que eu não queria esquecer e esqueci de falar. Muitas perguntas que vêm assim, às vezes, mas meu filho deambula, ou um jovem, por exemplo, eu deambulo, eu ando com andador.
Eu preciso ficar no parapódio? Depende. Vamos ver como que está o seu alinhamento, a sua descarga de peso no andador. Porque se você tem uma descarga parcial de peso ou uma marcha em crouch, você precisa sim de uma ortostase alinhada para conseguir receber a carga na Sim, postura vertical correta. Né? E daí na postura vertical, porque a gente vê às vezes aquele parapódio deitadinho no sofá. sim. Né? Aí a gente volta para a principal chave da questão, eu acredito, não sei se tu concorda. Não adianta nada nós, fisioterapeutas, oferecermos os melhores recursos, as melhores posturas, colocar a ortostase durante a terapia, durante a suspensão, mobiliários que facilitem a locomoção, se em casa o ortostatismo não for realizado. Não adianta, o cara chega na minha Não clínica adianta. e eu consigo fazer um duplo mortal carpado porque eu tenho um equipamento que faz o duplo mortal carpado. E quando eu chego em casa, o cara não tem parapódio. Então, meu Sim, objetivo terapêutico tá certo? Ou será que eu não tenho que trazer sim. esse pai e essa mãe e falar, bora, me mostra o que você tem em casa, como que você tá fazendo em casa? Aqui, ó, então essa mão, esse sofá. Isso os teleatendimentos deram para quem não tinha ainda o olhar Verdade. para domicílio, obrigou, né, a que a gente Obrigou. entre nas casas, né, de forma geral, ou a gente já tinha como conduta aqui na equipe, né, uma visita domiciliar, ou vídeos, fotos, porque né, a vida como ela é, não é aqui na Sim, clínica. Eu consigo o colocar consultório é o universo perfeito. não dá, e daí você não pode ignorar que o paciente tem vida e tem casa e tudo que acontece lá dentro, lá fora da Sim, clínica, que é a maior parte. Ele transferir, assimilar o aprendizado e transferir o aprendizado para a rotina em casa é o que importa. Senão você só frustra os pais se você coloca 1000 equipamentos tecnológicos e não ensina eles a lidarem e manusearem seu próprio filho. Né? Você não ensina exato, essa criança a se perceber no espaço fora de uma gaiola, por exemplo. Não pode exato, ser tudo exato. na gaiola. É claro que tem todos os seus benefícios, mas em casa. E aí, o que vai ser quando passar da porta da clínica para fora? A gente tem que É saber, o que nossa obrigação, saber e tentar melhorar a vivência dele em casa, porque é aquilo da parceria, senão não vai adiantar nada sua terapia linda, maravilhosa por uma hora. Não vai é adiantar. verdade. A clínica, queira ou não queira, é um ambiente enriquecido, mas um ambiente controlado e perfeito para a criança. A gente sempre tem que, o nosso olhar tem que sair das paredes do consultório. E realmente o teleatendimento, eu tenho aprendido tanto com o teleatendimento, porque a gente verifica o universo de possibilidades de ortostatismo, de atividade, de tarefa orientada no ambiente domiciliar. Existe um ambiente mais confortável e seguro do que sua própria casa? Do E que o os seu pais estão lar? percebendo também que tem potencial de estímulo, porque chegar na clínica onde a gente tem 1000 brinquedos, 1000 suspensões, 1000 equipamentos, eles entenderem que a casa é muito rica para estímulo. É a Sim, pia da cozinha para brincar com a água, é a mesa sim, da sala de jantar onde você pode espalhar massinha, carrinho, é o sofá com uma almofada adequando a altura. Então, tudo lá tá rico de ambiente. É acender e apagar a luz enquanto passa, né? Abrir uma sim, porta. sim. Você vai explorando e a gente está tendo um resultado muito bacana na volta para o presencial. Não sei como está aí no Pará, em São Paulo a gente está com um retorno seguro de alguns pacientes, enfim, com protocolos bem específicos, mas com alguns atendimentos presenciais e voltando com uma troca bem diferente, né? Ai, a Ah, gente eu vai acabar concordo. Já vai acabar, eu concordo. Agora que a gente já voltou, a gente tem 2 motivos. A gente percebe que hoje os pais falaram assim: esse tempo de pandemia que eu passei com os meus filhos, eu tive que me tornar o terapeuta dos meus filhos. E eu descobri que dentro do universo da minha casa eu um posso pouco incentivar. isso, né? De tocar, de perceber, de sentir que eles são capazes de posicionar em casa, né? Olha, uma última Perguntou 30 perguntinha aqui. graus. Eu tenho esse artigo no meu canal do Telegram, que é dos 30 graus de abdução no parapódio. Daí tem Ai, explicando de fantástico. angulação lá, tá, Pereira, né? Acho que Ah, tem... estamos quase. é- Em Angélica, paciente já com contraturas não consegue alimento bem. Quase estratégia para colocar em pé. E daí a gente tem a famosa balancinha antes de fechar da compensação e da função, né? É Então, verdade. contraturas que estão, quantos eu recebo bastante adulto, né? Adoro atender. A Lu Físio aqui da nossa equipe acabou de entrar aqui também, minha parceira dos grandões. E a gente vai fazer o possível. Você tem o ideal e você tem o possível, né? E tá alinhado com a família que uma cirurgia tá fora da jogada, vamos fazer o possível,
dentro daquele o que aquele corpinho tem para trazer para a gente. Sem provocar lesões, obviamente, mas muitas vezes com uma suspensão parcial de peso para conseguir viabilizar a postura alta dentro aceitando as deformidades que podem estar acontecendo e que não vão ser corrigidas. Ai, fantástico. E pensar que essa criança hoje será o adolescente e o adulto de amanhã, né? E a ortostase Né? favorece muito isso. Nós depois de amanhã, não é? É verdade. Dessa turma ficar de pé para ficar mais saudável. E os estudos, antes de fechar a licitação contra os estudos 30 mostram segundos. que mobilidade envelhece melhor e tem uma qualidade de vida melhor. Então, bora ficar de pé sim, a vida toda. Bora ficar de pé? Bora ficar Obrigada, de pé? foi sensacional. Sinta-se abraçada por mim. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.